De vez em quando eu vou ver a opinião de algumas pessoas sobre determinados filmes, de vez em quando eu acabo me deparando com um tipo de comentário que me incomoda bastante, que é quando as pessoas elas comentam que um filme ele deveria ter sido isso ao invés daquilo, que um filme ele tinha que ser assim, assim, assado, e esse tipo de comentário ele me incomoda bastante, porque muitas vezes a gente tá falando sobre o olhar artístico que uma pessoa ela teve sobre determinada obra, mesmo se um filme ele é aquele filme de alto orçamento, que tem o dedo de várias pessoas envolvidas, muitas decisões criativas que a gente vê nesse filme é a visão de um artista sobre determinada obra, e eu acho que o artista ele tem que ter a liberdade dele passar a sua visão sobre aquela história. Se o resultado final vai te agradar ou não, aí já é uma outra história, porém eu acho que todo mundo tem que ter a sua opinião sobre como um filme poderia ter sido para agradar ela mais, ou como que aquele filme poderia ter sido para ser mais satisfatório na visão dela. Eu já fiz isso diversas vezes e é por isso mesmo que eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês, onde eu vou estar comentando pra vocês sobre alguns filmes que eu assisti e vi que eles tiveram os seus potenciais desperdiçados. Então se vocês já gostaram aí da temática desse vídeo, vou estar pedindo aqui pra vocês se inscreverem no canal, deixa aí o seu like, porque o seu like ele ajuda demais no nosso crescimento. Então, sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. Bom, e só pra deixar mais claro o que eu quero dizer pra vocês, os filmes que eu selecionei aqui pra vocês são alguns filmes que eu assisti e vi que eles tinham determinados potenciais que poderiam ter sido alcançados, só que a obra acabou tomando outros rumos que não me agradaram tanto, e na minha visão, se elas tivessem ido por um outro caminho, talvez poderia ter sido melhor aí de crítica de bilheteria, ou até mesmo poderia ter me agradado mais pessoalmente. E o primeiro filme que eu vou estar comentando aqui com vocês é o filme Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Cara, esse filme, inclusive, foi o filme que me inspirou pra estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês, porque, cara, quando eu assisti esse filme, eu vi uma série de elementos que poderiam ter sido abordados nesse filme, que foram simplesmente colocados de lados. Quando teve o início dessa franquia Animais Fantásticos, desde o primeiro filme eu já não vinha me agradando muito aí com todos os filmes que estavam sendo lançados. Eu sou uma pessoa que gosto bastante desse universo de Harry Potter. Na época de escola eu tinha estojo de Harry Potter, hoje em dia eu tenho edredom, camisa de Harry Potter. Eu não me considero um Potterhead, mas eu gosto bastante desse universo, e desde o primeiro filme do Animais Fantásticos eu não sentia a mesma magia e o mesmo encantamento que eu tinha com os filmes do Harry Potter, e nesse filme aqui dos Segredos de Dumbledore foi quando a magia foi colocada lá embaixo. Pois quando eu vi primeiro o trailer desse filme e vi que eles poderiam mostrar mais sobre Hogwarts e que de fato esse filme iria abordar mais sobre os conflitos que o Grindelwald estava colocando aí no mundo e a guerra que ele queria travar entre os bruxos e os trouxas, eu achei que o filme e a franquia estava indo por um caminho muito mais interessante. E quando eu vi esse terceiro filme e observei que eles poderiam mostrar um pouquinho mais sobre o Dumbledore, sobre Hogwarts e como que que seria desenvolvido esse grande embate que sempre foi tão mistificado por muitas pessoas, que foi um embate incrível entre Dumbledore e Grindelwald, eu fiquei com a expectativa muito grande em relação a esse filme, porém no resultado final foi muito decepcionante, porque o filme é muito chato, o filme ele não tem aquela magia encantadora dos filmes da franquia Harry Potter, os personagens são extremamente chatos, eu achei a narrativa do filme muito desajustada, muito desajustada, eu não gostei ali da narrativa, da história de diversos personagens. Então na minha opinião, os Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore foi um filme que teve com certeza um potencial muito desperdiçado. E o outro filme que eu queria comentar aqui com vocês é o filme Carros 3. Cara, esse filme também é outro filme que já tinha tempo que eu queria comentar sobre ele em algum vídeo aqui do canal, porque, cara, de verdade, eu fiquei muito irritado com a história desse filme. Porque quando foi apresentado pra gente a proposta desse filme, que o Relâmpago McQueen, ele passaria por um acidente, que ele ficaria pra trás em relação às novidades tecnológicas relacionadas à Copa Pistão e ao automobilismo como
um todo, eu achei muito interessante, pois a história é basicamente de um atleta que está passando por uma decadência, um atleta que foi um dos maiores ali na sua modalidade, que bateu determinados recordes, que foi um fenômeno no mundo onde ele viveu, e com o tempo ele está vendo ali que ele está ficando para trás, que os jovens estão chegando ali, estão tomando o espaço que um dia já foi dele. Eu achei essa história muito interessante, e a princípio o que dava a entender até mesmo no começo do filme é que o Relâmpago McQueen, ele daria a volta por cima, que ele usaria ali alguns macetes ele iria utilizar mais a sua inteligência para conseguir vencer as corridas, ao invés de simplesmente usar a tecnologia ao seu favor. E isso seria muito interessante, essa volta por cima, uma corrida final de despedida do Relâmpago McQueen, ele vencendo a sua última Copa Pistão, ou até mesmo vencendo a sua última corrida. Isso tudo seria muito interessante, pois a gente tá falando de um personagem que a gente passou anos gostando. Eu, particularmente, quando assisti Carros pela primeira vez, o primeiro filme foi lançado quando eu tinha 8 anos de idade. Então o Relâmpago McQueen é um cara que eu, com o tempo, acabei me afeiçoando bastante. E quando você vê ali que ele está passando ali por uma jornada de sair do fundo do poço e voltar por cima, e no final das contas, quando isso não acontece, eles começam a dar um foco ali pra personagem da Cruz Ramirez, cara, isso é muito decepcionante. Tinha tudo, eles estavam encaminhando perfeitamente o filme para trazer ali uma volta por cima maestral do Relâmpago McQueen, e ele simplesmente passa ali o bastão de uma forma extremamente ineficiente, na minha opinião, pra Cruz Ramirez, que é uma personagem que muitas vezes é apresentada, na verdade, muitas vezes não, né? Ela é apresentada pra gente como uma personagem que não tem muita experiência em corridas profissionais, e ela simplesmente vencer a Copa Pistão ali do cara que tava vindo, que é o Storm Shadow, né? Que tava vindo arrebentando tudo, e ela simplesmente vence ali porque, o cara motivou ela, e ela vai ali com o coração e vai correndo. Cara, desculpa, mas pra gente que é adulto, você consegue perceber que isso é muito papo furado. Então, toda essa trajetória da Cruz Ramirez e como ela corta ali a trajetória do Relâmpago McQueen, que poderia ser perfeita, cara, eu senti um potencial muito desperdiçado. E o terceiro filme que eu queria comentar com vocês é um filme chamado Alemão, que é um filme brasileiro, se eu não me engano ele foi lançado em 2014 ou foi em 2013, e eu já até gravei um vídeo sobre esse filme aqui pro canal, e falei inclusive nesse vídeo do potencial desperdiçado desse filme. O filme ele aborda a história de um grupo de policiais que eles se infiltram no complexo do Alemão, na época em que o Morro do Alemão estava ali dominado pelo tráfico, e esses policiais, eles tinham a proposta, eles tinham a ideia, né, de invadir o local, pegar o máximo de informações referente ali ao terreno ali do Alemão, pois a polícia que iria invadir ali o Alemão, ela não tinha muito conhecimento da onde determinadas ruas poderiam sair, elas não tinham muito conhecimento sobre o território de uma forma geral, então esses policiais, eles tinham a função de fazer um mapeamento ali sobre o local, e esses policiais, eles tinham que entregar ali essas informações às autoridades maior. E o filme ele seria meio que um jogo de gato e rato, onde os criminosos, eles descobrem a existência desses policiais e tentam pegar ele, ao mesmo tempo que os policiais, eles tentam fugir ali do morro em um período onde tá tudo fechado, e os criminosos falaram que ninguém é pra sair de casa. Então você observa que o filme ele tinha a ideia, uma proposta de ser um filme que seria de ação com muitos elementos de suspense, porém o filme ele joga isso tudo fora a partir do momento que muitas vezes o roteiro opta por trazer uma série de discursos sobre a sociedade, sobre a corrupção policial, sobre como determinados criminosos chegam ao poder, e faz toda uma série de comentários, de críticas sociais, e isso, cara, joga completamente o potencial fora, porque o filme, em determinada parte dele, ele acaba indo de fato por esse caminho de ser um suspense policial, um filme de ação, mas muitas vezes é ofuscado aí por esses comentários sociais que muitas vezes enche o seu saco. Então, com certeza, Alemão, esse filme brasileiro, teve o seu potencial desperdiçado. E o quarto filme que eu quero comentar aqui com vocês é um filme que é o Batman vs Superman. Cara, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu vi ali, foi uma das primeiras vezes que inclusive eu vi um potencial sendo desperdiçado, porque eu gosto muito
desse universo de super-herói. Eu gosto muito, né, do universo cinematográfico da DC. Na verdade, do universo cinematográfico não. Eu gosto muito, né, desse universo de super-herói da DC como um todo. E lá no filme do Batman vs Superman era o início de um universo compartilhado que a DC estava criando a partir da visão do Zack Snyder. E quando você vê ali que, pô, eles colocariam pela primeira vez o Batman e o Superman, dois dos 3 maiores super-heróis da história da nossa humanidade em um filme, cara, isso seria incrível. Tinha tudo pra ser um filme muito legal, um embate ali entre duas ideologias, a primeira vez que esses heróis iriam ali se relacionar em um filme e futuramente eles colocariam esses personagens pra se unir em um filme da Liga da Justiça. Esse filme ele tinha tudo pra ser incrível, principalmente depois que eles colocaram ali a participação do Apocalipse, da Mulher Maravilha. Muitas pessoas achavam a participação desses personagens algo que acabou atrapalhando o filme. Só que na minha visão, se eles tivessem colocado de uma forma melhor organizada dentro daquele roteiro, poderia ter sido algo incrível. E se eles tivessem tomado alguma decisão de roteiro melhor trabalhada, ou se eles optassem ir por outro caminho, como por exemplo, talvez não matando o Superman, o filme ele tinha tudo pra ser muito legal, porque o Zack Snyder, ele é um bom diretor. O problema é quando ele interfere muito nos roteiros dos filmes que ele está trabalhando. Quando o roteiro não é algo que ele tá diretamente ligado, muitas vezes ele faz um trabalho mais eficiente, porque quando você vê ali as composições de cena que o Zack Snyder cria, as cenas de ação, os visuais dos personagens, cara, isso tudo nesse filme do Batman Superman é muito incrível. A luta ali do Batman para salvar a mãe do Superman é muito legal, a cena do Batmóvel eu acho muito bacana. Então você vê o visual do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, eu acho sensacional. Porém, isso tudo é jogado no lixo em um filme confuso, em um filme onde muitas decisões criativas acabaram atrapalhando o desenrolar da história. E o último filme que eu vou comentar aqui com vocês é o filme Homem-Aranha e a Vespa, Quantumania. Cara, eu lembrei agora porque eu coloquei esse filme na minha lista. Nossa senhora, esse filme teve talvez aí um dos maiores potenciais jogados no lixo, porque quando você leva em consideração que o filme do Homem-Formiga e a Vespa faz parte de um universo cinematográfico grande e que esse filme especificamente seria o responsável por apresentar um grande vilão desse universo cinematográfico, cara, você fica com muita raiva e vê o potencial que foi jogado no lixo, porque o conceito do reino quântico, o conceito ali do Kang como esse conquistador e destruidor de universos é muito legal, e o Jonathan Majors, que viveu ali o Kang, na época em que ele fez esse filme, pô, você via que o cara tava levando a sério esse filme, que ele queria trazer um personagem com camadas, porém isso tudo foi jogado no lixo, com um roteiro mal escrito, com uma história extremamente confusa, com decisões finais de roteiro que joga ali o potencial e a grandiosidade desse personagem no lixo. Quando você estabelece que aquele cara, ele pode vir a ser um grande vilão ali, nível Thanos, ou até mesmo maior do que o Thanos, e você coloca esse cara pra ser derrotado por formigas, por mais que a formiga tenha todo um contexto do porquê, como ela conseguiu derrotar o Kang, cara, aquilo ali é colocado de uma forma que não convence ninguém. Você vê ali que uma série de outros personagens, como MODOK, foi jogado no lixo. Cara, o MODOK ele tinha tudo pra ser incrível. Eu tô assistindo uma série animada do Homem de Ferro, que você vê que o MODOK é um cara sanguinário, ele é um cara muito inteligente, e aqui ele é colocado basicamente como um alívio cômico, com um visual horrível. Se eles tivessem até mesmo deixado ali o MODOK com aquele visual mais mecânico, com aquele rosto metálico, eu acho até que seria muito mais interessante do que aquela cagada que eles fizeram com aquele CGI horrível e visualmente zoado ali do MODOK. Cara, Homem-Formiga e a Vespa, por mais que os filmes anteriores eles não tenham sido espetaculares e tudo mais, esse terceiro filme, ele tinha tudo para ser um filme muito legal, que poderia apresentar muitos conceitos para a gente, pois é mais um filme da Marvel que abordaria o tema do multiverso, e é o filme que estava responsável por apresentar esse grande vilão que no final das contas acaba sendo derrotado no final do filme, e você tira total credibilidade que futuramente você poderia colocar nesse personagem para ser ali o grande cara
que seria o responsável por dar medo aos Vingadores. Cara, esse filme realmente me decepcionou bastante, mas eu quero saber também qual é um filme que você assistiu e viu que tinha e que teve o potencial jogado no lixo. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like porque o seu like ele ajuda demais no nosso crescimento. Então é isso e até o próximo vídeo com o Diário do Cinema.